On behalf of the Strong Cities Network, it is my absolute honor to welcome all of you to this extremely special event. A rede, estamos muito honrados de ter essa conferência com a Sua Santidade da Senhora, com o Dalai Lama e todos os prefeitos. Policy specialists, of former extremists, of technologists, of educators, have worked to find and to deliver solutions to the rising tide of global hate and polarization, of disinformation and extremism in all of its forms. Having led research, policy, and action programs on every continent, we knew early on that effective and sustainable strategies to prevent these threats must be rooted within. Essa nossa instituição da Rede Cidade Fortes, liderada pelo Instituto de Diálogo Estratégico, um grupo de pesquisa independente com 15 anos de experiência respondendo ao ódio, polarização e extremismo. Rede Cidade Fortes está em uma posição única para combinar a pesquisa de vanguarda com a ação liderada localmente. Nossos parceiros governamentais incluem muitos países com engajamento adicional apoiado ou comissionado por cidades, membros individuais. Nossa rede cresceu para mais de 140 governos locais, incluindo megacidades, estados, províncias e pequenos municípios, representando todas as grandes regiões, enquanto cada cidade enfrenta seus próprios desafios e riscos locais. Há metas, ferramentas e abordagens compartilhadas pelas quais todos nós podemos nos esforçar em buscar o melhor. We've established a local prevention infrastructure, that is, coordination bodies that unite city halls, civil society. As ferramentas e modelos de política dessa rede de cidade forte são utilizados em todo o mundo, na Austrália e muitos outros países, e prefeitos de muitos países. Programs in areas ranging from de-radicalization and reintegration to communications and youth engagement. We're so proud of the work our young. Também trabalhamos estreitamente com grupos da sociedade civil. Through dialogue with city leaders in places like Kenya, Lebanon, Senegal, Macedonia. But what, you might ask, has an organization dedicated to combating hate and extremism got to do with kindness and compassion? I have to say I have seen firsthand the power of empathy and kindness to break down the othering mindset, which is so central to extremist ideologies. It is instrumental in bringing people out of these movements. We've seen the very real impact of kindness and compassionate leadership and programming, and been inspired by those that have chosen to lead in this way. Mayor Tate, former mayor of Anaheim in California, Mayor Fisher of Louisville, also president of the US Conference of Mayors, an important institution with which we are honored to partner today in hosting this event, to mention but a couple. You have both been such champions of this initiative, and more broadly, of a compassionate approach to leadership. I wanted to acknowledge you, along with the US State Department, in particular Mike Duffin here, for all your help and guidance on this event, and also to thank you for what you do for the Strong Cities Network writ large. COVID-19 has made greater and more challenging demands on local leaders than ever. Not only do cities face the brunt of a public I don't have it, did I? I'm sorry. And its economic and social fallout, but with the massive proliferation of disinformation, something that we've been tracking at the Institute on and offline, they also face a rise in hate incidents, anti-minority rhetoric, and civil unrest. These are difficult times everywhere, and so this event couldn't come at a more critical moment. We are so deeply grateful to His Holiness. Nós somos muito agradecidos pela sua santidade e o seu time por facilitar essa discussão. In India in 2018 has been a very genuine inspiration, and it has spurred action.
My very heartfelt thanks goes to you and to all of the mayors that have joined us here today. I pass the floor now to Mayor Fisher of Louisville, Kentucky. As president of the U.S. Conference of Mayors, as a leading member of the Strong Cities Network, and as a great proponent of kind and compassionate leadership himself, Mayor Fisher is the very perfect host and moderator for the remainder of today's session. Thank you. The floor is yours. Hello, everybody. Thank you, Sasha, and everybody from the Strong Cities Network for helping to arrange, which is going to be an extraordinary conversation. Esse é o prefeito de Thanks also to our Louisville. partners, including former Anaheim Mayor Tom Tate. Muito obrigado a todos vocês que estão passando. U.S. Conference of Mayors Center for Compassionate and Equitable Cities. It is my honor to introduce the preeminent global leader and champion for compassion and kindness. Me apresentar essa oferência de diálogo sobre a liderança afável e compassiva, em que o mundo está enfrentando muitos problemas. Embrace compassion and work with common purpose. His Holiness provides us with guidance in this work through teachings like this, quote, Sua Santidade, por meio das redes de grande alcance que conectam a liderança municipal com a rede de Cidade Forte e Conferência de Prefeitos, podemos garantir que as melhores práticas que saíram do controle que vimos em 2021 possam ser efetivamente combatidas trabalhando no desenvolvimento de culturas cívicas de afabilidade e compaixão em nível social. Sua Santidade, o Dalai Lama nos diz que somente o desenvolvimento da compaixão e da compreensão pelos outros pode nos trazer a tranquilidade e a felicidade que todos nós buscamos. His Holiness amplified that message himself to 16,000 of my city's residents when he visited Louisville in 2013. Now, we know the Dalai Lama speaks to everyone. Nós sabemos que o Dalai Lama fala com todos e aprecia muito o trabalho dos prefeitos. Isso foi quando ele nos falou em 2015 numa conferência numa conferência nos Estados Unidos. Em 2018, ele me falou que eu não posso mais viajar pelo mundo afora. E vocês, os prefeitos, são as fazem parte da minha mão direita. And tonight, we're honored to hear His Holiness share a perspective unlike anyone on earth. He was born into a farming family in northeastern Tibet in 1935. He was identified as the reincarnation of the 13th Dalai Lama at the age of 2 and assumed his role as the leader of the Tibet at 15 years old, the same year China. Sua Santidade nasceu no Amdo e quando ele tinha 7 anos foi de uma família de fazendeiros, de campesinos, e aos 7 anos foi reconhecido como Dalai Lama e ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. It is my great honor now to welcome to this global conversation É uma grande honra para mim His Holiness. Dar boas-vindas à Sua Santidade, o 14º Dalai Lama. Thank you. I'm indeed very happy having this opportunity. Eu sou muito feliz, na verdade, eu sou muito feliz por ter essa conferência com vocês por meio da videoconferência, Number, so I think here people. No. Mayors. No. Mayors. E todos vocês aqui presentes, todos os prefeitos aqui presentes, como você, como nós sabemos, alguns de vocês nós nos conhecemos por muitos anos. I always now emphasize. Eu sempre enfatizo. We need the sense of oneness. Que nós precisamos desenvolver o senso de unicidade de 7 bilhões de pessoas. We all
same human being, Todos nós somos the same os mesmos seres same humanos, mind. temos as mesmas emoções, temos a mesma Some mente. scientists say we are social animal. E alguns cientistas dizem que nós somos social animais animal. sociais, You see, by nature, they have some sense of E, por natureza, qualquer animal sense social of tem um senso community. de comunidade, de grupo, oh, like animal. como animal. You see, since their own individual life, individual actually existence, very much depend on the group. E visto que So, a nossa sobrevivência depende sempre de um grupo, de uma comunidade, nature, we e have sense como nós, seres humanos, of como, taking como care of animais sociais, Your own community. nós devemos tomar conta da nossa própria Taking care of comunidade. your own community is your own interest, your own E se preocupar com a sua própria comunidade survival. So now here, é o motivo de nossa própria sobrevivência. when I look, there are many problems. E hoje em dia, quando eu olho para o mundo, tem muitos problemas. Major problem is E uma- our own creation. E os maiores problemas foram criados por nós mesmos. You see, too much emphasis. Individual. Individual, Nós enfatizamos muito a individualidade. myself, my family, my Eu community, mesmo, minha família, nation, minha comunidade, my minha religion, nação, minha religião e assim por diante. number of problems which our own creation. Então, a maioria dos problemas foram criados por nós mesmos. Was the ability to overcome these problems. Nós temos a habilidade de eliminar esses problemas, porque esses problemas foram criados por nós. E eu sempre, e por isso que eu digo que nós precisamos o senso de unicidade da inteira comunidade humana. Different nation. These are As diferentes religiões e as diferentes nações é uma coisa secundária, mas primeiramente devemos pensar que nós somos seres humanos. Todos nós temos os cinco órgãos sensoriais, e isso comum a todos os outros animais, mas a diferença entre os seres humanos e os animais é que o ser humano tem a inteligência, tem a sexta consciência. analyze E nós temos a possibilidade de pensar, analisar, investigar future. e pensar sobre o That's the futuro. human being, something unique. E é uma coisa única aos seres humanos. However, this human special intelligence also, you see, Infelizmente, essa própria inteligência humana, esse cérebro brilhante humano, também é um criador de problemas. Os outros animais, eles não criam problemas. Por mais de milhões de anos eles vivem e não criam problemas para os outros, assim como faz o cérebro humano. as I mentioned earlier, E como eu mencionei antes, economy, climate condition, a economia, a condição climática e assim por diante, nós como seres humanos, nós devemos atuar para one family. Like nós devemos atuar para desenvolver e fazer com que esse mundo é uma única casa de todos os seres humanos. E esse senso de individualismo, minha nação, é uma coisa fora de data, é uma coisa antiga. No passado se pensavam pensavam religion also, you see, group.
Now, pensavam em uma maneira individual, porque não tinha sistema de globalização, pensavam minha nação, minha comunidade, assim, por exemplo. E hoje em dia nós podemos ver que tem this technology a economia global que não tem much divisões. smaller. E com as tecnologias que nós temos, o mundo realmente se tornou muito pequeno. Also the unrelative, no, not relative. You see, think we, me, no. Now we must think we. Agora nós devemos pensar sobre a humanidade, o nosso mundo. So in that respect, as I mentioned earlier, A respeito disso, como eu mencionei antes, nós somos o mesmo ser humano. Eu mesmo, quando me tornei um refugiado, so I always feel we are same. eu sempre penso que nós todos somos iguais, Wherever I mesmo go, que sou um refugiado. E em qualquer lugar que eu vá, eu sempre penso, nós somos todos iguais, humanos iguais, diferentes religiões, diferentes países, é uma coisa secundária, mas nós devemos realmente pensar que nós a coisa primária que devemos desenvolver, que nós somos seres humanos e que devemos viver lado a lado. keep this feeling. Eu sempre mantenho esse sentimento. I never feel E isso me ajuda muito. Eu nunca me sinto sozinho, this porque eu desenvolvi esse pensamento dentro de mim. humanity is home. Okay. Essa grande humanidade vive nessa única casa que é o mundo. It's personal matter. E Firstly, as religiões individuais é uma coisa pessoal de cada um. your work more international level is very good. Então, o seu trabalho a nível intervencional, os seus trabalhos a nível é muito importante. My religion. Now that is, I think, Então, esse senso de individualidade, minha nação, meu país, é uma coisa passada. E nós devemos, agora chegou o tempo que nós devemos pensar que nós somos uma humanidade. E isso não é uma teoria. because of circumstances, Por exemplo, eu mesmo, por causa das circunstâncias, eu sempre penso, eu sou um ser humano nesse mundo, um ser humano dessa comunidade humana. E com esse sentimento, todas as vezes que, em qualquer lugar que eu vá e encontro uma outra pessoa, eu sinto, nós somos seres humanos iguais. introduction. E muitas pessoas às vezes se preocupam muito com a introdução. Eu me introduzo eu mesmo. You see, E so long pegava na mão e assim era muito preocupado com essa coisa. Mas eu acho que isso é uma coisa meio estúpida, porque nós não precisamos de introdução um ao outro. Nós devemos nos reconhecer como seres humanos, of porque humanity, fisicamente nós somos iguais. very helpful. Então, pensar nessa unicidade humana me ajuda muito. Also the big country, population-wise, big. Number two, China, number one. A Índia, quando eu cheguei aqui, eu comecei a notar. A Índia é uma grande população. Primeiro, a segunda grande população, o país mais populoso do mundo. Primeiro, a China. Once Indian Prime Minister mentioned India is Mas land todos, of Buddha. mas todos nós somos seres humanos. E uma vez eu sou budista. E uma vez o primeiro-ministro indiano me falou, primeiro-ministro indiano me falou, essa terra é a terra do budismo. My own Mas place and India
Mas desse ponto de vista, eu não vejo diferença. Esse é o meu país, aquele era o meu país, esse é o meu país. Eu não vejo assim, eu não vejo essas divisões. Então, eu penso que todos nós somos humanos iguais, em qualquer continente que eu vá. I think very important now. Então, é muito importante essa coisa da unicidade humana. Os maiores problemas que estamos enfrentando agora é porque pensamos a minha pequena comunidade e assim por diante. Em uma comunidade tem diferentes raças, diferentes etnias, diferentes religiões, diferentes cores e assim por diante. Mas isso é secundário. Isso funcionava no tempo passado, essas divisões. Mas hoje em dia isso não funciona mais. Nós devemos desenvolver o senso de responsabilidade universal para com todos e pensar na unicidade da inteira comunidade humana. Isso. E a realidade, hoje em dia, a realidade nos ensina, por exemplo, primeiramente nós devemos ver o aquecimento global. Isso afeta a todos nós, indiferente de países, nações e assim por diante. E não tem exceção. Não tem exceção de... o aquecimento global não acontece só para um país e assim por diante. Isso afeta todas as pessoas, todos os continentes. E agora também nós podemos ver a economia global também. E podemos ver que hoje em dia os maiores problemas que nós enfrentamos hoje em dia é porque nós enfatizamos muito meu próprio grupo, meu pequeno grupo, minha própria religião e assim por diante. Mas o remédio para isso, para resolver esses problemas, é cultivar a unicidade humana, que nós devemos viver, coexistir junto nesse mundo. Esse é o remédio para esses problemas que estamos enfrentando. E eu enfatizo o senso de unicidade humana. So this is my number one. I fully committed promotion of this, the concept of oneness of human being, and we have to live together. Então, sempre eu promovo esse senso de unicidade humana, que nós devemos coexistir junto nesse mundo e nós devemos viver em harmonia. Closely, we should be honest. E a fim que nós podemos contatar os outros honestamente, ter contato com os outros honestamente, nós devemos ser verdadeiros. E disso, consequentemente, surge a confiança. Sem isso é impossível. A situação política não traz confiança. Então, a única confiança que nós devemos fazer surgir é o coração afável. Aspect of warm-heartedness. E dos principais aspectos da afabilidade é criar confiança nos outros. Eu também pratico essas coisas e é muito útil para mim. Então eu quero compartilhar isso com todos vocês e com as outras pessoas. E também o medo surge desse mimimi, porque nós enfatizamos a individualidade, o individualismo. E, em vez de cultivar esse mimimi, nós devemos cultivar a sensação, o senso de nós. I always feel education. E nesse ponto aqui, eu acho que o sistema educacional é muito importante. Now, modern education, atualmente, o sistema educacional moderno, principalmente no Ocidente, enfatiza muito o valor material e não fala do nosso mundo interno. So now this respect, India
thousand years, Sobre a esse respeito, you see, a cultura que se desenvolveu aqui na Índia há mais de 1000 anos, eles têm muitas explicações sobre como desenvolver o nosso e conhecer o nosso mundo interno. now pay more attention. E nós devemos pensar, e atualmente é crucial que nós desenvolvamos e conheçamos esse nosso mundo interno, como ele funciona. E esse conceito da Índia milenar, da não violência e karuna, são valores internos que fazem parte do nosso mundo interno. The practice of non-violence, E o mundo atual precisa a prática da não violência para a prática da compaixão. Esses dois fatores é muito importante para uma comunidade pacífica, um mundo pacífico. now contract. So I think now time come. Eu acho que agora chegou o momento em que a cultura ocidental milenar de não violência e compaixão, o ahimsa e karuna, é muito importante para o mundo todo. No tempo passado, no século passado, Mahatma Gandhi, ele enfatizou muito e desenvolveu muito esse princípio da não violência, da ahimsa. E isso foi um modelo para muitos outros países, como África do Sul e alguns outros países seguem esse princípio da não violência proposto por Mahatma Gandhi. E nesse século, nós devemos pensar no nosso mundo interno. E isso depende muito da educação. A educação moderna, infelizmente, não fala muito da educação do mundo interno, das nossas emoções internas, como enfrentarmos as nossas emoções internas. E eu acho que a educação moderna deve realmente enfatizar esses estudos. E esses estudos, e esses métodos descritos nos textos sagrados indianos. Mas esses temas nós devemos enfatizar e desenvolver não como uma parte religiosa, mas como um tema acadêmico. Porque a parte religiosa a parte religiosa é uma coisa individual de cada um, mas o coração afável é uma coisa que diz respeito a todos nós, à sociedade e a toda a humanidade. Então, devemos realmente melhorar o nosso sistema educacional moderno. Eu sempre menciono que entre a higiene física e a higiene mental, ou a higiene emocional, é muito mais importante a higiene emocional. E para isso, nós precisamos mais conhecimento sobre como enfrentar e como erradicar essas emoções negativas da nossa mente. Eu tinha um meu amigo indiano, um físico quântico indiano, que ele sempre mencionava para mim que a física quântica é uma coisa nova no Ocidente, mas aqui na Índia já desenvolveu há mais de 1000 anos. E ele também mencionava isso em relação às emoções mentais. Eu sempre menciono que os 5 órgãos sensoriais, eles são como condutores para a nossa sexta mente. Things appears. Porque as coisas nos aparecem, os 5 órgãos sensoriais, como independentemente.
because of material things, does not exist by itself. Mas essas coisas materiais, esses fenômenos materiais que nos aparecem aos nossos órgãos sensoriais, 5 órgãos sensoriais, elas não existem como elas nos aparecem como sólida. So, Isso são projeções nossas, the concept são very uma useful. uma percepção mental que se apoia nos 5 órgãos sensoriais. Something good, Mas isso são só percepções mentais. E alguma coisa que é bonita, nós nos apegamos. E alguma coisa que nós não gostamos, surge a raiva. E juntamente com a raiva surge o medo. the India's conception, you see, the sixth mind Então, not sort of depend on appearances. You must go deeper level. Then então, nos tratados indianos antigos, eles dizem que as coisas que nos aparecem, nós não devemos apegar a essas coisas que nos aparecem, que são projeções mentais, mas nós devemos investigar e ver como essas coisas realmente existem. E esses temas devem ser introduzidos como temas acadêmicos, não como religiosos. Então, é por isso que eu insisto que esses temas devem ser introduzidos na educação moderna, que nos ensina como funciona o nosso mundo interno, as nossas emoções internas. to promote in education about E our vocês podem ajudar como promover a educação, then how to tackle these destructive emotion. incluindo isso como tema acadêmico, de como enfrentar os nossos problemas internos, como elas funcionam. That. So you, my friend, E vocês, meus amigos prefeitos, chegou o momento que vocês devem pensar seriamente worldwide em uma maneira ampla no sistema educacional, que nós devemos nós devemos incluir como temas acadêmicos os conhecimentos das emoções e como podemos enfrentar e eventualmente eliminar as emoções negativas e cultivar aquelas positivas. and with that automatically honesty come. E eu sempre digo também que quando nós se cultivamos a afabilidade e a compaixão, a honestidade surge. So now questions. Well, thank you, His Holiness. Muito obrigado, Sua Santidade. O senhor aparenta muito forte The world here today. e hoje o Thank you senhor for agreeing to do this pode. live and agreeing to take questions from members Muito around the obrigado world. por So, participar dessa as we conferência transition, to the e conversation, aceitar as I would perguntas take de a moment todos to thank os prefeitos dos Estados Unidos e de outros países. Tom Tate and me, we visited you in 2018 and loved being with you. And Tom was a big part of our visit to your home, and he worked hard to arrange this conversation. So we want to say thanks to Tom Tate again. So we have, Your Holiness, we have 10 questions from Nós, representing different global communities. nós around the temos world. 10 10 perguntas, questions for you. se o tempo nos permitir. Comes from Mayor E, Eric Garcetti. e a primeira pergunta é do prefeito de Los Angeles, do prefeito de Los Angeles. President Fisher and Your Holiness. Great Muito to obrigado, see you presidente today. Fischer, And thank you so much for this opportunity to e muito obrigado por essa oportunidade de falar com o senhor. Around the world have never had more material challenges. Os prefeitos em torno ao mundo nunca teve uma grande problema a enfrentar como agora. Because here in the United States, probably in other countries too, we have felt very divided in recent years. Como nós aqui nos Estados Unidos, nós nos sentimos muitas divisões e em outros países também. Nossa nação tem se sentido tão dividida nos últimos anos. Como nós podemos curar essa divisão juntamente? One nation
I think basically Eu acho que os Estados Unidos, como uma única nação, centuries American spirit. pelos últimos 100 anos, esse espírito de união dos Estados existe ainda aí nos Estados Unidos. White and É claro que existem essas divisões entre preto, essa discriminação entre preto e branco. nowadays, Ex- even in India also, you see, Mesmo aqui na Índia, de vez em quando tem algumas discriminações, serious mas não é uma coisa muito séria. harmony there. So America Mas se nós vemos como um todo, a harmonia ainda existe. Nós, emphasis America eu sempre enfatizo que os Estados Unidos como é some people uma nação liderante como um mundo livre. I feel mistake. Mas algumas pessoas dizem a América em primeiro lugar, isso é um erro. Our nation, the whole Mas os Estados Unidos é uma nação importante como exemplo para o mundo todo. and then firstly E primeiramente, special relation with the European countries. os Estados Unidos têm uma relação muito importante com a Europa. Their own life. An- First World War. Antigamente, muitas pessoas perderam sua vida na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. E isso foi muito triste, mas eu acho que os Estados Unidos devem pensar numa união benéfica para todos. Emotionally or mentally close feeling. Eu acho que devemos desenvolver Much serious. Then you see some individual, you see describing algumas the way, you see too much sort of emphasis like color like that. These are not very serious, I feel. eu acho que existe algumas divisões pequenas entre um e outros, mas enfatizar só essas pequenas divisões não é uma coisa conduziva. Nós devemos pensar em uma coisa holística. Changing, I don't think. Eu não acho que esse espírito de unificação modificou nesses últimos 100 anos nos Estados Unidos. Mayor Maria. A segunda pergunta é a prefeita de da prefeita de Zamboanga, na Filipinas, Maria Isabelle Climaco. Maraming salamat to the SCN, Paz de Dios y abrazo de Nuestra Señora la Virgen del Pilar de San José. Thank you very much. Your Holiness, Muito obrigada, Sua Santidade. Minha pergunta é muito importante. Que lição podemos aprender com a pandemia e como devemos responder a essa pandemia? Now, firstly, I very much concerned Primeiramente, my daily meditation. eu Always to pray. na minha meditação diária, na minha prece diária, The pandemic. eu sempre foco as minhas intenções para que essa pandemia desapareça. Different country. E eu acho que muitos cientistas em diferentes países estão trabalhando para como podemos enfrentar essa pandemia e também existem muitas enfermeiras e médicos Sacrifice their own e muitas vezes eu aprecio muito esse trabalho deles porque eles muitas vezes sacrificam o seu próprio conforto para ajudar a salvar a vida de outros. E nós devemos nesse ponto de vista, eu acho que nós devemos também aprender desses expertos sobre attention, cautious. Nós devemos aprender e devemos nos comportar como esses especialistas dessa doença e esses enfermeiros se comportam. Por outro lado, eu não sou um especialista nessa pandemia.
where you see this casa. Nós devemos seguir os conselhos, devemos, usar a nossa máscara. Thank you, Your Holiness. Our next question comes from Mayor Andy Burke of Chattanooga, Tennessee, in America. Muito obrigada, Sua Santidade. A nossa próxima pergunta é do prefeito. And I want to thank the U.S. Conference and certainly the Strong Cities Network. I've learned so much, and it's helped inform our work here in Chattanooga, particularly our council and state. What I want to Chattagota, em Tennessee. Sua Santidade, eu gostaria de lhe perguntar o que os líderes locais podem fazer hoje dentro de suas próprias cidades ou bairros para tornar o mundo um lugar mais pacífico e justo para o amanhã, para o futuro. World sort of a tendency. You see people, you see working together. Eu acho que a tendência mundial é que as pessoas trabalham juntas. Unlike the previous century. Say, First World War, Second World War. Não como o século passado, que as pessoas trabalham individualmente e sem nenhuma empatia para o sofrimento de outros países. E eu acho que esse século agora as coisas mudaram muito. Por exemplo, eu sempre cito o exemplo da Europa, que antigamente a França e a Alemanha e outros países eram inimigos. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, sob a liderança do general de Gaulle, Charles de Gaulle, ele se juntou com outros líderes europeus e criaram a União Europeia. E eu acho que isso foi uma coisa muito positiva, que desde então não teve mais esses problemas divisórios na União Europeia. E eu sempre admiro esse espírito da União Europeia. Eventually, in Latin America. E eu acho que isso deveria ser conduzido, essa união, esse tipo de união deveria ser criada na América Latina, na África, porque isso ajudaria muito ao próprio continente. Changing. Do meu ponto de vista, eu tenho uma sensação que as coisas estão mudando. A tendência das pessoas é trabalharem juntamente, ajudando, cooperando uma com os outros, com as outras. Wisdom. Because of a lot of our experiences. E por causa das experiências passadas, eu tenho a sensação que as pessoas começam a desenvolver um novo tipo de sabedoria. Our own effort, like international sort of also the gathering Por exemplo, more often. agora tem muito mais assembleias internacionais. No longer distance. E eu acho, por causa da tecnologia também, as pessoas não se sentem muito separados uns dos outros. The mayors, you see, different continents. Por exemplo, os prefeitos de diferentes continentes e diferentes países. And share. Eu acho que vocês devem fazer essas conferências mais frequentes e compartilhar um com os outros os problemas os problemas e o que foi feito para melhorar. E esse senso de solidão, individualismo não funciona mais. Eu acho que vocês devem conduzir mais as conferências e compartilhar uns com os outros e ajudar uns aos outros. Now, next question. Our next question from A nossa- Councilor Sarah Hamilton of Edmonton, in Canada. A próxima pergunta é da conselheira de Edmonton, no Canadá. Sarah Hamilton. Located on Treaty 6 territory in Alberta, Canada, and home to a strong Tibetan community. E na nossa comunidade tem uma grande, na nossa cidade tem uma grande comunidade tibetana. Eu gostaria de perguntar: nos últimos anos vimos um aumento das divisões e ideologia até os extremos.
Em sua experiência e sabedoria, como o senhor sugere que façamos a ponte entre essa divisão para criar um espaço mais convidativo, para fazer a ponte e entender por que essas divisões estão se expandindo? I feel the biased view, including religion, Eu acho que previous centuries. eu acho que a visão não individualista I think é muito importante, melhor, melhorou muito comparado com o século passado. now regarding religion, Essa não individualidade entre as religiões e assim por diante. and sort of religious leaders, you see, they very much sort of Antigamente os reis, rainhas e até mesmo líderes religiosos, eles enfatizavam muito os seus poderes. different religion harmonies. E eu acho que isso mudou muito. Nesse século. E a Índia é um exemplo disso, onde todas as comunidades, as grandes religiões vivem juntas, coexistem juntas aqui na Índia. Sort of problem. E eu nunca, no meu tempo que eu vivo aqui na Índia, eu nunca vi grandes problemas entre os xias e os sunis que pertencem à religião muçulmana. And Christian, Muslim, Buddhism, Hinduism. E aqui convivem o jainismo, o budismo, e o islamismo, o muçulmano, vivem todos aqui, coexistem juntos aqui na Índia, sem grandes problemas. E eu acho que isso é devido ao contato, à nossa comunicação. Each other saying they. Mas More contact, and eventually, you see, the spirit of justice. então, quando nós conduzimos uma coexistência com mais contatos, sem falar eles, é muito mais benéfico para todos. Se nós olhamos por um lado holístico, é muito mais importante. Se nós vemos o mundo em uma maneira holística, é muito melhor do que o século passado, do que o tempo passado. As I mentioned earlier. But I'm more optimistic. Eu realmente sou muito mais otimista de que as coisas estão mudando. We need Mas nós devemos ainda nos esforçar meeting para promover intellectual scholars. promover os líderes religiosos, inclusive os cientistas, os eruditos, os estudiosos. Nós devemos promover mais encontros para falar das situações como um todo. Constant effort. E devemos fazer isso constantemente. The basic situation, I feel, much improved than past centuries. I feel. Mas eu repito de novo que, do meu ponto de vista, eu acho que as coisas estão melhorando e melhorou muito do século passado, comparado com o século passado. Thank you very much. A próxima pergunta é do prefeito de Skopje, na Macedônia do Norte. Sua Santidade, Sua Santidade Dalai Lama e todos os meus queridos colegas prefeitos e todos aqui presentes nessa conferência online. Pleasure that I am among you today. Eu gostaria eu me sinto muito agradecido por estar entre vocês hoje e de poder fazer uma pergunta ao Dalai Lama. A minha pergunta é: como governo local, como podemos lidar com a desinformação sobre o Covid-19? As I mentioned earlier, Como eu mencionei anteriormente, experienced authentic nós devemos experienciar should meet nós,
explain about truth. Eu acho que nós devemos fazer conferência e confiar e mostrar como tudo isso está funcionando com os grandes expertos. Nós devemos fazer um convênio com os grandes expertos sobre a Covid-19 para espalhar as informações corretas sobre a Covid-19. Porque, em geral, a mídia, em geral, espalha muito desinformação sobre a Covid-19. E, por exemplo, como eu disse, se como por causa da tecnologia o mundo se tornou muito menor, nós devemos fazer mais convênios e convidar médicos, doutores, expertos nesse campo e compartilhar a informação correta. So we should have more often E como uma comunidade humana, discuss common nós devemos fazer mais discussões, mais conferências que convogem muitas outras pessoas, todo mundo. Calgary, Canada. A nossa próxima pergunta é do prefeito Calgary, do Canadá. Muito obrigado, Sua Santidade, por essa oportunidade incrível que nós não vamos esquecer. A comunidade tibetana é muito forte aqui. From the indigenous people who've been here for many thousands of years to people from every corner of this earth. E nesse lugar aqui nós temos pessoas de várias partes do mundo. Nesse lado, to become anti-racist in terms of Black Lives Matter and Indigenous Lives Matter. Esse ano foi um ano muito interessante para nós, porque teve conversações sobre as etnias dos pretos e dos indígenas, e, por outro, teve a conversação sobre a doença. O senhor acha que numa época em que as vozes da divisão do ódio estão crescendo cada vez mais alto, como pessoas se aspiram à liderança, como podemos reunir os cidadãos nas causas comuns da unidade? Eu acho que a unicidade entre as pessoas, inclusive as diferentes religiões, é muito importante. A unicidade eu acho que a unicidade melhorou muito esse tema da unicidade entre as comunidades. The government, now for example, China, the most populated, number one populated country. Por exemplo, agora a China é um país, o país mais populoso, é a nação mais populosa, mas é um país comunista. Mas, por outro lado, nós vemos os Estados Unidos e a Índia. Esse senso de unicidade está melhorando muito. Comparatively, things are improving. So I quite optimistic. Eu sou muito otimista que as coisas estão mudando, que as coisas estão melhorando. So still we need Mas nós devemos um esforço constante because of the clear misunderstanding. em tentar clarear os maus entendidos. Otherwise, I think basically I feel, you say, human being, I think through education, through personal contact. Eu acho que por meio da educação, devido à educação, devido ao contato, eu acho que o mundo está muito mais cercano, mais perto um dos outros. Because of the relation with China.
Por exemplo, You see, a relação improving. me parece que a relação entre a China e os Estados Unidos está melhorando. Isso é muito bom. Military forces is gone. O tempo de usar as forças militares é uma coisa fora de data, é uma coisa antiga. Mas o que nós devemos viver juntos, felizes, harmoniosos, ajudando uns aos outros. Realistic. Eu acho que nós devemos olhar por um lado realista daquilo que está acontecendo em volta a nós. So-called our enemy. You see, you cannot eliminate completely. Por exemplo, aquilo que nós chamamos de inimigo, seja que nós gostamos ou não, nós não podemos eliminá-los. Nós devemos coexistir junto com esses inimigos, aquilo que nós chamamos de inimigos. E nós não devemos usar a nossa face raivosa para com os outros. Thank you. Canada, I think, first nation taking Tibetan refugee. Eu acho que o Canadá foi a primeira nação que aceitou os tibetanos. Mainly, you see, Toronto. Many Tibetan there. Em Toronto vivem muitos tibetanos e eles vivem muito felizes ali. Very harmony, very good. Em harmonia com os canadenses. Wherever we Tibetan refugees live. Em geral, é dito que onde os tibetanos vivem, os locais sempre apreciam os tibetanos, dizendo que eles são humildes e trabalham arduamente. As I mentioned earlier, I think basically things compare, you see, previous century. I think we becoming more mature, we human beings. Eu acho que, comparado com o século passado, os seres humanos amadureceram muito mais. And immediately we attracted. The overall, these are just few cases. Por exemplo, às vezes nós enfatizamos muito quando um problema acontece, nós nos apegamos naquele problema. Mas isso são coisas pequenas. E se nós analisamos realmente, se nós investigamos, isso são pequenas partículas de problemas, se nós vemos de uma maneira holística. Como acho que eu mencionei antes, mesmo na comunidade tibetana, dentro da comunidade tibetana, algumas vezes teve algum matou o outro, mas se nós olhamos, mas nós devemos olhar em uma maneira holística, porque um tibetano matou o outro, nós não podemos dizer que todos os tibetanos são criminais, ou os tibetanos refugiados são maus. Então, isso é uma coisa única, por isso que nós não devemos generalizar os fatos quando eles acontecem. Because of the more deeper experience, so people. Eu acho que o mundo está melhorando por causa das experiências passadas. Então, a experiência passada era muito individualista. Então, eles estão pensando que trabalhando mais juntamente, é muito melhor. E eu acho que vocês, prefeitos, devem organizar mais encontros, mais conferências, e a gente tem que propagar esses encontros, essas conferências. E isso vai ser muito útil para todos. Muito obrigado, Sua Santidade. So we have 3 more questions.
Nós temos mais Next 3 question perguntas. comes from Councillor Jorgen Christensen of Kristiansand in Norway. A próxima pergunta é do conselheiro de Kristiansand, Noruega. Sua cidade, muito obrigado pelo tempo dedicado a essa conferência. A minha pergunta é: o senhor acha que existe uma and how everyone can get access to education? And from a Norwegian and Northern European angle, where we had peace now for 76 years, it might seem like when people have a job, go to school and have enough food, there are less conflicts. So, o senhor acha que existe uma conexão entre guerra, conflito e pobreza? in other words, if we succeed, Em outras palavras, se conseguirmos erradicar a pobreza, seremos então capazes de alcançar um mundo sem guerra? É uma pergunta muito importante. I think the military or Eu acho, violence conflict eu acho que a violência militar e os conflitos militares no economy, tempo passado era devido talvez à economia. some sort of more powerful country Alguns países mais poderosos exploravam os países mais pobres. Eu acho, e isso é uma coisa passada. Eu acho, e para explorar os países pobres, eles usavam a força militar, a guerra. Mas eu acho que nesse século agora isso não é uma coisa mais possível. I feel Vietnam War Um exemplo, por exemplo, a guerra do Vietnã foi principalmente uma coisa política, não uma coisa econômica, não por causa da economia. northern poorer, but conflict not on that basis. I think ideology and Eu acho que o conflito não foi mais por causa de não foi por ideologia, mas foi por poderes mundiais, ou seja, poderes políticos mundiais. military conflict. I don't think now the automatically reduce now. A minha sensação é que esses conflitos militares atualmente diminuíram. Pakistan, E um exemplo é Paquistão e a Índia, Bangladesh, e algumas vezes tiveram algum conflito, mas não teve, não foram conflitos, agora ainda existem esses conflitos, mas não são conflitos muito sérios. Eu acho que os líderes mundiais entenderam que eles têm que viver juntos. E conduzir guerra não é uma coisa, fazer guerra não é uma coisa conduciva. we have to E sobre a pobreza que existe no mundo, nós temos que remover essa pobreza, a pobreza a nível mundial. Devemos diminuir essa lacuna de rico e pobre a nível global e a nível mundial. Nós devemos trabalhar para reduzir essa lacuna entre ricos e pobres, não só a nível nacional, mas a nível mundial. Now I'm 87 years old. Agora eu tenho 86 anos. Old. I think world, generally speaking, I think much improved. E durante esse meu tempo de vida, eu acho que o mundo agora atual melhorou muito. Third World War and the nuclear war. Eu acho que durante a Segunda Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial, eles já pensaram na Terceira Guerra Mundial e na destruição atômica. Mas eu acho que esse pensamento mudou completamente. E tem United Nations General Secretary. E eu acho que vocês devem pensar muito, e tem muitas pessoas pensando a desmilitarização.
proud nuclear weapon. Eu acho que antigamente as pessoas pensavam se sentir orgulhosos de usar as bombas. Nuclear weapon. E hoje em dia eles estão pensando, muitos líderes estão pensando em não usar mais bombas, estão pensando na desmilitarização. E isso é uma coisa muito positiva. In the past, you see, people seeing some problem closely, and that No passado, a minha sensação é que no passado as pessoas viram uma coisa pequenininha, eles faziam dessa coisa pequena uma coisa enorme. Mas hoje em dia, por causa da nossa comunicação, interação entre os outros, umas coisas pequenas, quando olham uma coisa pequena, essa coisa pequena nós olhamos de um lado holístico. Então essa coisa pequena se torna mínima, insignificante. very big. But problem is a problem. But look from a wider perspective. Se nós olhamos, nós devemos aprender isso, que nós vemos uma coisa, se nós olhamos de maneira pequena essa coisa, esse problema de uma coisa bem cercana, esse problema parece muito enorme. Mas se nós olhamos essa coisa pequena de uma distância, uma certa distância, de uma maneira holística, esse problema se torna insignificante. E devido a isso, eu acho que o mundo melhorou muito na sua perspectiva de ver os problemas. Okay. Desse ponto de vista. Okay. Thank you, Your Holiness. Our next question comes from Nossa pergunta of Pittsburgh, Pennsylvania. Your Holiness, thank é do prefeito de Pittsburgh, em Pensilvânia. As so many of my colleagues stated, the world today, in our view, Muitos dos meus colegas dizem que o mundo hoje em dia está dividido em uma maneira que nós nunca vimos antes. holistic approaches. Essa ideia de uma abordagem holística é muito importante. No matter where you are the mayor, no matter which continent that you serve on, that is made up of binary decision making, where it's all one way or all the other. And we know that that is due to disparities in our economics, to the COVID crisis, to our environmental crisis. But as we try to work together to bring our communities together, and I'm really looking for your advice at the city level or the village Eu level. gostaria muito de ouvir o senhor conselho sobre como nós podemos enfrentar todas essas discriminações de uma maneira positiva. Minha pergunta é, em um mundo politicamente polarizante, como se deve relacionar com o ódio e a raiva quando estes estão sendo usados contra si próprio, disfarçado de retidão e justiça? Como eu mencionei antes, wider also the contract. Now, for example, when I was China, sobre contato mais amplo. I flipped. Quando eu estava vendo a China é um país que se isolou. E não só isso, mas tem o poder político. Chinese economy. Mas depois que Outside the world. a economia chinesa se espalhou pelo mundo afora, muitos chineses foram para fora da China. So you see, they are thinking, now really, I think A minha percepção é que a China está mudando seu ponto de vista, seu modo de ver. wider contract. Então eu acho que o contato mais amplo é a única via para podermos nos expandir. E a China é um exemplo disso. 上说的长定的业的让了适当的控制时间。I think there's some narrow-minded and foolish people. Mas you see, because of some problem and hate oneself.
And Mas se nós nos sentimos, se uma pessoa, nós nos sentimos que nós somos atacados, eu acho que uma coisa é uma visão limitada, porque nós não devemos pensar que os outros só nos nós não devemos pensar que os outros só atacam a mim mesmo. Então, eu acho que o contato. So, information, education, Então, a informação, a educação é muito to know. é muito importante para informar os outros a realidade. E o exemplo, por exemplo, da China, que eles, por exemplo, os chineses me acusavam que eu era um Dalai Lama reacionário, mas com muito mais informações sobre mim. Então, as pessoas começaram a me conhecer e ver que eu não sou um reacionário. Porque nós, como tibetanos, nós pregamos a abordagem, o caminho do meio. Mesmo de um campo político, nós usamos a abordagem do caminho do meio. Eu acho que os chineses usam isso por causa essas informações, essas informações errôneas devido à ignorância. Então, por exemplo, nós publicamos um livro sobre a ciência e quando esse livro da ciência e budismo chegou até a China, muitos dos professores da universidade disseram: o budismo tibetano é mais tem muito a ver com a ciência. Então, eu acho que é muito importante disseminar informações corretas. So when, as I briefly mentioned, when I was in China, then quando eu mencionei antes, brevemente, quando eu estive na China, totally sort of negative. Eles eram muito negativos sobre mim. Approach more realistic way. Depois que com o Deng Xiaoping eles tiveram mais informações. I think people get, you see, a better information. Do meu ponto de vista, atualmente o mundo está tendo mais informações. E se o mundo tiver mais informações corretas, as emoções negativas se diminuirão. Things are improving because of contact and information. E do meu ponto de vista, as coisas estão mudando por causa do contato que nós temos uns com os outros e das informações. Nossa pergunta. Leoluca Orlando of Palermo, Italy. Nossa pergunta é do prefeito de Palermo, na Itália. You are honorary citizen of Palermo. That's my question. A minha pergunta é: que papel pode desempenhar o diálogo intercultural e interreligioso na programação para nós que pertencemos à raça humana? Que papel pode desempenhar o diálogo intercultural e interreligioso na promoção da gestão justa do esforço global para combater? In Palermo, we try to live fraternity. So, for example, in Palermo, não, a pergunta era uma outra. 100,000 migrants. We have no migrant in Palermo. When somebody asks to me, the mayor, how many migrants are in Palermo, I reply, no one. We are all human beings.
A tradução está... between A conexão está cortando. So, my opinion, my question, compassion, fraternity, I think is to say I am a person, we are a community, as an alternative to individual selfishness and groups closed by intolerance and words. Waiting for, once again, for your presence in the city of Palermo, in your Palermo, in our Palermo. Thanks, Holiness. Wishing harmony to the world. I think now the Ele não fez uma pergunta própria. problem which we humanity facing, for example, this illness. Eu acho a pergunta... I think because sometimes economy, mainly... Eu acho que esse problema da pandemia, eu acho que talvez seja um problema, pode relacionar também ao problema político. Thinking is concerned, the theistic religion, they all... Sobre a religião and Muslim, as religiões teística, cristianismo, muçulmanos, islamismo, todas essas religiões teísticas, eles pensam que nós somos filhos do mesmo Deus, e Deus é esse Deus é o nosso Pai. so very powerful. E isso é muito forte, essa afirmação é muito forte. A mensagem de Deus é amor. Então, todas as religiões teísticas enfatizam o amor e a afabilidade e a compaixão. Porque são criados pelo mesmo Pai. Para aquelas religiões não teístas, o jainismo e o budismo e alguns da hinduísmo, nós enfatizamos muito a compaixão, como eu mencionei brevemente. E por isso, de uma maneira fundamentalmente, as maiores religiões não têm uma distinção. E essa distinção entre as pessoas surgem devido à política, a um poder político. Mas a respeito da religião, da própria religião, todas essas religiões, ensinam os princípios básicos de afabilidade e compaixão. E todas as religiões, basicamente, são úteis para todas as pessoas. E essas religiões, elas não criam problemas para as pessoas. O que cria problemas com as religiões é a parte política. Muito obrigada, Sua Santidade. Eu gostaria de agradecer a todos os prefeitos, to the mayors and the local leaders from all around the world for joining us here today. And we'll close with one of my favorite quotes from you, Your Holiness, when you famously say, if you want others to be happy, eu vou encerrar isso aqui com uma citação da Sua Santidade. Se você quer ser feliz, pratica a compaixão. Se você quiser que os outros sejam felizes, pratiquem a compaixão. work harder than ever to create a more peaceful, connected, and compassionate world. Again, thank you, Your Holiness. Muito obrigada, Sua Santidade. E esperamos nos encontrar com o Senhor.
مفاهيم العدالة والتماسك المجتمعي ونبذ العنف والتطرف والبعد كل البعد عن الممارسات السلبية التي من شأنها الانحطاط المجتمع. احنا اليوم بصدد أن يكونوا شبابنا فوق كل اعتبار من أجل بناء مجتمعاتنا وأن نكون بالمقدمة لإظهار ما لديهم من طاقات ومن حماس وتفضل. I love God. I love Zamboanga City. Serving as mayor in my third term, I'm very grateful. Esse vídeo é um vídeo. Eu amo Deus, amo a cidade de Zamboanga. Servindo como prefeita em meu terceiro mandato, sou muito grata por Deus e por esta oportunidade, a qual meu pai inspirou. Assim digo, o nosso escritório para ter afabilidade e compaixão, e é mais importante para as pessoas que não têm voz, aqueles que buscam ajuda do governo desde o nascimento até a cura e até a morte. Queremos deixar uma marca de afabilidade, compaixão e amor. As pessoas não se lembrarão dos grandes edifícios que construímos, mas sempre se lembrarão do amor, cuidado e compaixão que temos. Meu nome é Ron Nurnberger e se vivo como prefeito de San Antonio, Texas. Sempre vive com a regra de ouro de tratar os outros como desejo ser tratado, e é por isso que minha primeira ação, quando me tornei prefeito, foi um sinal de revelação afirmando a Carta da Compaixão. Hoje, Santo Antônio é uma cidade da compaixão dentro da comunidade global, onde governo cívico, organizações religiosas e voluntários, empresas da comunidade e suas instituições educacionais se unem para reconhecer a importância e o valor da compaixão na vida de uma cidade. Eu estou orgulhoso do nosso trabalho, usando uma liderança compassiva com integridade para levar a nossa cidade adiante. Eu sou prefeito da Macedônia. Entre as missões mais sagradas da vida está entender a mão aqueles que mais precisam dela para lidar com situações e desafios difíceis, partindo desse princípio humano e pedindo ao servo do povo que temos trabalhando de perto com nossas comunidades para criar oportunidades onde todos possam alcançar as ambições. Como município multiétnico, nosso foco é preservar os valores de coexistência entre todos os cidadãos, independentemente da religião, raça e etnia. Criamos o Centro Juvenil e Comunitário para inspirar e educar os jovens, organizando várias ações sociais para cultivar os valores da bondade e da compaixão. Temos trabalhado para aumentar nossas próprias cooperação com organizações humanitárias. Temos estado lado a lado com nossas comunidades através dos desastres naturais e incidentes causados pelo homem. Continuamos a apoiar uns ou outros em tudo o que o futuro nos reserva. Nós temos trabalhado para aumentar nossos próprios cooperação com as organizações humanitárias, ajudando famílias e grupos necessitados, mas também convidamos doadores privados a se tornarem parte da nossa iniciativa humanitária. As portas do bem nunca podem ser fechadas se quisermos viver em paz com a nossa consciência. Thank you again. It's our time to lead with kindness and compassion and love. Your Holiness, thank you for teaching us and showing us the way. You always lift us up and make our cities and our world a better place. So, be well, everyone. Muito obrigado, Sua Santidade. Until we see you again. Thank you. Since o primeiro prefeito do vídeo era da Jordânia. Our main thought. Desde que nós conhecemos uns aos outros, eu aprecio muito o trabalho de vocês e nós precisamos continuamente uma sensação mais compassiva, um sentimento mais compassivo, baseado na unicidade humana. E fazendo assim, a maioria dos problemas que enfrentamos serão eliminados. Eu aprecio muito todos
todos os prefeitos, todos vocês e aqueles prefeitos que se preocupam com esses valores. E como eu mencionei antes, change world, individual, limited. So group of people, particularly mayors of different place, different country, work together. Esse trabalho individual não funciona mais e que vocês devemos e os prefeitos devem trabalhar unitariamente esse trabalho que vocês estão fazendo é maravilhoso com prefeitos de vários países, de vários continentes vocês devem continuar esse trabalho. E como eu mencionei antes, o nosso esforço deve continuar. E se nós fizermos assim, eu acho que esse século XXI, que não só eu penso, mas eu tenho certeza que esse século XXI se tornará um mundo melhor. Mas, para isso, nós devemos fazer esforços contínuos. I want, you see, one happy world and everywhere smiling. Smile. Eu quero um mundo melhor e ter um sorriso genuíno, não um sorriso artificial e nem um sorriso sarcástico. Eu acho que nós devemos criar nesse mundo, em todos os lugares, esse sorriso que conecta todos nós, irmãos e irmãs, porque esse sorriso genuíno eliminará uma face raivosa, uma face feia. Então, todos vocês, prefeitos, têm mais oportunidades de esforçar continuamente para isso e para um mundo melhor. All right, mayors, go forth with a happy face, genuine smiles. Então, todos vocês, prefeitos, continuem com uma face